o que é ser discípulo. A ministração ontem, Jesus chegou para nós ontem com essa proposta, que está lá em Mateus 16, sobre o discipulado, o que significa você ser discípulo. Quais são as condições que Jesus requer de nós, para que nós sejamos discípulos. Não qualquer discípulo, mas um discípulo da forma correta. Estou vendo aqui, pastora Rosa, normal. Obrigado pelo apoio. Então, assim, ontem Jesus chegou com essa ministração, ele chegou com esse alerta, né, com esse gesto de amor, como sempre. Porque sempre que Deus chega com uma mensagem é amor, viu? Sempre quando ele chega para falar com você, é a forma que ele tem de demonstrar o amor dele. Mais uma das inúmeras formas, e talvez a forma mais poderosa que ele tem de demonstrar o amor dele. Por quê? Porque a palavra, ela não só vai edificar você, como também ela vai libertar você, ela vai curar você, ela vai alimentar você, ela vai matar a tua sede, ela vai transformar você. Então, não existe gesto de amor maior da parte do nosso Deus, do nosso Pai, do que a palavra dele. Quando ele fala conosco, né? E ontem ele começou essa ministração sobre isso, sobre o que é ser discípulo. E dentro das condições existe a renúncia, né? Que é um problema para nós, que somos humanos. É um problema para nós que somos seres limitados, né? Nós somos limitados. Nós somos seres limitados aqui nessa carne. Porque depois que a gente passar disso aqui, a coisa vai ser diferente, pastor. Vai ser diferente. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos limitados. Então, o que acontece? Deus começou falando sobre isso. E hoje, ele vai exemplificar isso na Bíblia. Ele vai trazer pra gente, através da vida de um dos discípulos dele, uma das formas de renúncia. E talvez uma das formas mais difíceis. Porque o apóstolo Paulo, ele não só foi um cara totalmente voltado para o reino, como também ele teve que abandonar muita coisa. Paulo não abandonou pouca coisa. Enquanto ele era cego, enquanto ele não enxergava, enquanto ele não conhecia a verdade, ele achava que a vida dele era muito bacana. Ele achava, pastor, que a vida dele era muito boa, ele já tinha alcançado o maior nível que ele poderia, né? Mas quando ele conheceu a verdade, quando os olhos desse homem foram abertos, quando ele começou a entender qual era o propósito, quando ele começou a entender o que era importante, tudo muda. Quando você entende o que é importante, por que essa renúncia, ela é tão importante na nossa vida, porque não só pelo que Deus pode nos dar aqui, mas por aquilo que nós não temos nem condição de imaginar, porque ele diz que o que tem para nós é infinitamente maior. Ai, coisa linda, meu Deus. Então abre tua Bíblia aí em Filipenses, eu já tô toda aqui me tremendo. Abre tua Bíblia em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe, no capítulo 3. Eu vou ler aqui 2 versículos, mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, se você tiver costume de ouvir a palavra com a Bíblia aberta. Estou vendo a Bispa Elisa, Deus abençoe, Bispa. Deus abençoe. O pessoal do Face, eu não consigo ver quem está entrando, gente. Deixa eu ver aqui. Aliás, já vi aqui, estou vendo aqui Dene, lá da igreja, na Carla. Deus abençoe. Então, vamos aqui. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que coisa! Eu vou repetir aqui a parte B do versículo. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Ele perdeu tudo. E ele considera tudo esterco, nada. Por quê? Porque ele podia ganhar a Cristo diante do que ele poderia ganhar. Tudo que ele tinha acumulado a vida dele inteira. Inclusive no ministério. Inclusive, já com a visão aberta, para ele não era mais nada. Ai, meu pai, coisa linda. Essa igreja aqui, a igreja de Filipos, era a igreja mais íntima do apóstolo. Era a igreja mais próxima de Paulo.
Era uma igreja amiga, não era simplesmente uma igreja que ele foi lá e fundou. Ele não chegou lá simplesmente e abriu a igreja. A igreja de Filipos, os filipenses cristãos, eles haviam criado um laço, existia um laço de amizade entre o apóstolo e os filipenses cristãos, né? E essa carta aqui, se você ler a carta aos filipenses, eu aconselho você a ler, mas aí você já vai ler com outros olhos, né? Porque Deus já está te dando a dica, já está te mostrando qual é o caminho. Porque às vezes a gente pega algo para ver e dependendo do momento que nós estamos, de como estão nossas emoções, a gente lê aquilo totalmente errado. A gente leva uma palavra que é para ser de edificação como uma palavra de derrota. A gente olha a palavra que Deus está falando com todo o amor, com toda a ternura, pastor, com toda a afeição e transforma aquilo num decreto de morte. Então, Deus já está te dando aqui, já está te mostrando, você está sinalizando. Diz assim, ó, essa carta aí era uma carta diferente. Era uma carta diferente. Por que, missionário? Porque existia relacionamento entre eles. Existia amizade entre Paulo e os filipenses. A carta ela é tão espontânea, uma carta tão informal, que se você ler ela, você vai ver que ela é cheia de gratidão por conta da ajuda que ele recebia também por parte da igreja de Filipos. Dentro da obra. Ela é cheia de afeição, sabe? É uma carta cheia de amor, cheia de alegria. É uma carta muito espontânea. Ela é tão espontânea que chega ao ponto do apóstolo, ele se sentir à vontade para compartilhar com os filipenses suas experiências espirituais mais íntimas. É coisa linda demais isso aqui, é coisa linda demais. Aí no verso que nós lemos aqui, esse momento aqui, quando Paulo declara isso aqui, foi um momento em que Paulo entendeu que todas as coisas, todas as suas conquistas, todos os seus méritos, todas as honras que ele teve como mensageiro de Cristo, né? Como servo, como mensageiro, como ele mesmo se auto-intitulava, como apóstolo de Cristo, tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha conquistado como defensor do evangelho, e era um defensor incansável. O apóstolo Paulo, ele não se cansava de defender o evangelho, viu? Ele brigava muito pelo evangelho genuíno. Mesmo diante de tudo isso, e mesmo diante de todas as lutas que ele teve, com vários perseguidores, vários opositores, inclusive judaizantes, que eram aquele povo que não tinha naturalidade judia, mas tinham se convertido ao judaísmo e viviam perseguindo Paulo. Por quê? Porque os judaizantes, eles queriam que a lei de Moisés, que os gentios, nós, os gentios convertidos, que nós vivêssemos debaixo de um jugo da lei de Moisés. Então, o que eles faziam, os judaizantes? Eles iam lá e atacavam. Eles tentavam descredibilizar o ministério de Paulo. Tentavam minar, sabe, manchar. E aí, para isso, eles começavam a pregar ensinos totalmente contrários ao evangelho verdadeiro. Totalmente contrários àquilo que Paulo já havia ensinado. Aquilo que era fundamento da igreja. Porque Paulo abria a igreja e ele alicerçava a palavra na igreja. Ele não abria a igreja. Ele ia lá e alicerçava e ele ficava acompanhando. A gente já falou sobre isso aqui. Paulo ficava acompanhando de longe. Paulo não perdia o controle. Sabe? Ele não se distraía com as ovelhas dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Então, diante de tudo isso, nesse momento aqui, Paulo entende que nada disso importava mais. Nada disso, a carreira não era mais importante, pastor. O sucesso não era mais importante. As honras não eram mais importantes. A visão de Paulo mudou. Nada disso importava mais, nada disso. E aí ele pega tudo isso e coloca e dá um valor a tudo isso, né? Ele declara um valor sobre tudo isso e ele usa essa palavra aqui, esterco. A gente sabe o que é esterco, né, gente? Esterco é uma coisa sem valor, uma coisa que não serve para nada, né? A não ser, eu já vou abrir isso aqui, para alicerce, né? O esterco, ele serve para alimentar, para preparar uma terra.
entender, isso é bom. O esterco, ele serve para preparar uma terra que vai germinar, uma terra que vai crescer, uma terra que vai florescer. Então, tudo que você acumula no teu ministério, tudo que você acumula na tua caminhada, tudo que você constrói, as honras, as decepções, as perseguições, deixa eu abrir isso aqui que Deus está dizendo, tudo isso que você passa na tua caminhada, todas as aflições, todos os medos, todas as lutas, todas as alegrias também, todo o sucesso, né? Todo auge que você chega, né? Todo patamar alto que você alcança, ele não é importante. Não é. Eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui. Não é o que importa. Mas eles servem como esterco. Eles servem como alicerce para preparar a terra, porque essa terra vai germinar. Essa árvore ela vai crescer. Essa árvore ela vai frutificar. Essa árvore vai dar frutos. Deus já está dando. Às vezes você não está nem vendo, né? Às vezes você não está nem vendo. Paulo, ele começa a visão dele é totalmente mudada. Porque nada daquilo para ele adiantava mais, nada daquilo para ele era importante, porque ele tinha algo maior, né? Diante da grandeza de Jesus, diante da grandeza de conhecer a Cristo, aquilo não valia nada, aquilo não significava nada, não significava nada. O apóstolo Paulo, pastora Luciene, Deus abençoe, ele começou a ter seus valores revistos, né? Ele começou a rever seus valores e os pensamentos do apóstolo, os pensamentos daquele homem, né? Um homem tão admirado, um homem que nós gostamos tanto de citar, eles foram mudados. Em algum momento da nossa caminhada, esse momento tem que chegar. Esse momento de transição, ele tem que acontecer. Deixa eu dizer aqui pra você. Vai chegar um momento da sua caminhada que você vai ter que mudar de nível. Que você vai ter que atravessar. A gente vai falar sobre isso. Você vai ter que, sabe, avançar nisso aí. Vai ter que sair disso aí. Vai ter que crescer mais um pouquinho. E foi o que aconteceu com Paulo. Foi o que aconteceu com Paulo. Houve uma renúncia pessoal daquele homem. Foi uma renúncia pessoal dele. O apóstolo Paulo, ele abriu mão, pastor Fábio, de tudo. Ele não abriu mão disso e deixou isso. Não, o apóstolo Paulo, ele sabe, ele abriu mão de tudo, ele renunciou a tudo. Ele abriu mão de família, ele abriu mão de relacionamentos, ele abriu mão de visibilidade, porque antes dele conhecer Jesus, ele era um cara que fazia parte da elite, era um cara que era respeitado. Ele era um cara que entendia, que ele falava com propriedade, porque ele não conhecia a verdade. Tem muita gente aí, e agora eu vou entrar nisso aqui, porque nós julgamos muito, nós não entendemos. Eu, pelo menos, eu consigo ver, porque um dia eu já fui cega. Um dia eu me achava certa. Quando eu não conhecia a verdade, eu achava que eu estava certa, eu achava que eu estava indo pelo caminho correto. Missionária Kátia Porto, Deus abençoe. Eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Foi o que acontecia com Paulo. Paulo achava que tudo aquilo naquela outra vida dele, ele estava fazendo o que era correto. Ele estava fazendo o que era correto. Mas quando os olhos dele foram abertos, meu filho, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da liberdade, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo com esse objetivo. Qual era o objetivo? Conhecer a Cristo. Paulo queria conhecer a Cristo e queria ser como Cristo. Esse é o objetivo. Por quê? Porque nós somos criados, esse é o propósito da criação. Imagem e semelhança. Isso não acabou, isso não mudou. Não mudou. Se você souber que mudou, me diga, porque eu acho que não mudou. Eu tenho certeza que não mudou. E Paulo, ele sabia que existia um propósito, né? E o objetivo dele era esse, era conhecer a Cristo e ser como Cristo e mais, alcançar tudo aquilo que já estava preparado para ele, mas não era preparado por ele. Existe uma diferença daquilo que é preparado por você, daquilo que você sonha, daquilo que você planeja, daquilo que você anseia no teu coração, para aquilo que Deus sonhou para você. Paulo, ele tinha consciência que era isso, que esse era o objetivo, que esse era o foco. Esse era o foco, né? Aí no verso 12, eu vou descer mais um pouquinho aqui. Se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar. Ele tem consciência, ele diz que sabe que não alcançou a perfeição. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas eu continuo avançando. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus.
né? Paulo, ele tem consciência de que não havia alcançado a perfeição, pastor. Apesar de ter feito tanto, apesar de ter semeado tanto, de ter dado tantos frutos na obra, de ter gerado tantas vidas terem se convertido, de tantas vidas terem conhecido o evangelho verdadeiro, genuíno, através da vida desse homem. Ele tem a humildade de reconhecer aqui no versículo 12 que ele não era perfeito. Ninguém é, né? Ninguém é perfeito, mas tem gente que acha que é, né? Acha que é, aí é complicado, né? Ele demonstra isso. Mas ele diz que ele continua no caminho do alvo, que ele continua a caminho do objetivo dele. E aí no versículo 13, aqui, logo depois do 12, ele nos revela o segredo, né? Ele nos dá, Jesus chega através da vida desse homem para nos dar estratégia que nós devemos seguir, pastor, para que nós possamos alcançar o alvo, né? Ele diz que continua avançando. Ele diz aqui, ó, no 13 ele diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado. Ele torna a dizer: eu não alcancei, eu sei que eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Ó, pastora Luciene, carta aos Filipenses, capítulo 3, ela está me pedindo aqui, capítulo 3, comecei no 7, no 8, agora eu estou no 13. Então ele chega no 13 assim e diz assim, ó: eu não alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo. Uma coisa eu faço. Eu esqueci do que ficou para trás. Coisa linda, isso aqui é profundo. Eu fiquei doida. Eu esqueço-me das coisas que atrás ficam e avanço, continuo avançando para as coisas que estão diante de mim. Ah, meu Deus do céu! Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você aí da Cidade FM, que tá aí do outro lado. Você do Facebook, Ivana Lima. Você aí do Instagram, do Caminhando de Sabedoria. Você que tá no carro, que tá em casa. Você tá entendendo? O que que Jesus está dizendo pra mim, pra você? Ele tá dizendo que ele vem dizendo sempre. Ao longo da palavra, ao longo da história. Ele vem dizendo: esquece! É isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Essa ministração, ela começou ontem. Isso aqui começou ontem. Assista o de ontem se você não assistiu. Começou ontem, de quando o Senhor lança aquela proposta. Ele chama os discípulos e lança a proposta do discipulado. Ele diz assim: ó, vocês querem ser meus discípulos? Tudo bem, mas tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. E quando fala em renúncia... Quando se fala em renúncia, são 15 e 33. Quando se fala em renúncia, a nossa mente, imediatamente, ela se volta para o verbo perder. Imediatamente. Porque a gente associa a renúncia somente à perca. Mas não é somente a perca. É isso que Jesus quer falar aqui. Jesus quer que você entenda... Qual a renúncia? A extensão da renúncia. A renúncia não está restrita somente a algo que você pode perder. Ela não está restrita somente ao que você construiu. Ela não está restrita somente às honras que você teve, aos momentos bons que você teve, à plataforma segura que você está hoje. Não é só isso que Deus está falando. Deus está falando de todo tipo de renúncia. Essa renúncia, ela se estende a todo tipo de renúncia. Essa renúncia, ela está falando de abandono, ela está falando de abrir mão, pastor. Ela está falando de virar a página. Ela está falando de esquecer, de deixar de lado. E deixar de lado o quê, missionária? Deixar de lado tudo. Não é 90%, não é 80%, não é 99,9%. É tudo aquilo que pode impedir de fazer com que você alcance o alvo. É tudo aquilo. Tem coisas que nós precisamos e a maioria das coisas, elas têm que ser deixadas para trás. Tem coisas que nós teremos que trazer à nossa memória para trazer esperança, como diz Jeremias, em Lamentações.
Da hora que você estiver fraco, você vai ter que lembrar de momentos que Deus te socorreu, de momentos que chegou o milagre, de momentos que a providência chegou, de momentos em que você estava fraco e Deus te levantou, de momentos em que você achou que não ia conseguir, você conseguiu. Você tem que trazer. O passado, ele tem que servir como esterco. Já foi dito aqui, eu fico... essa missionária só me ri, eu rio mesmo. Sabe por quê, meu filho? Eu rio. Porque na presença de Deus, você tem que rir. Na presença de Deus, você tem que pular de alegria. Eu me alegro quando eu tô pregando a palavra dele. Então eu não vou rir por quê? Eu tenho que rir. Eu tenho que estar feliz de poder estar transmitindo uma coisa linda dessa pra você. De eu poder estar recebendo o que eu tô recebendo. Deus tá falando comigo, não é de hoje, que ele tá falando sobre isso aqui comigo. Não é de hoje, eu tô assim, né? Deus que a gente fica assim, né? Deus tá falando, você tá se fazendo de doido, que nem eu falei ontem. Mas é assim, meu ser humano ele tem que ir no tranco, né? Tem horas que Deus tem que vir e dar um empurrão em você pra você pegar, porque você tá lá, empacado, não toma a decisão que Deus tá dizendo pra você tomar, e você tem que ser empurrado. Tem horas que você tem que ser empurrado. Nós precisamos deixar o passado pra trás. É isso que Deus tá dizendo aqui hoje. É essa renúncia que ele está dizendo assim, renuncie tudo. Renuncie seu passado, renuncie as honras, renuncie o lugar confortável, renuncie a visibilidade, renuncie as dores, renuncie tudo que você já passou. Tudo. Tudo. E Paulo, ele era um cara, se você estudar a vida do apóstolo, se você for estudioso da palavra, você sabe do que eu estou falando. O apóstolo, ele foi um cara que tinha muitos motivos para esquecer. Paulo, ele não tinha só momentos de glória, ele não estava deixando para trás, ele não estava se libertando, eu vou usar essa palavra aqui. Paulo não estava se libertando somente de coisas boas, né? De momentos de glória na vida dele, da autoridade que ele tinha. Ele não estava delegando somente isso ao segundo plano, não. Ele estava jogando fora, ele estava abandonando também momentos de dor, momentos de culpa. Por quê, missionário? Porque eu não sei se você tem conhecimento disso, mas Paulo, antes de conhecer Jesus, antes dele ter os olhos abertos, ele participou da morte de Estevão. Ele participou. Eu fico pensando como é que estava o coração, como é que Paulo convivia com isso. Como era que o apóstolo convivia com essa culpa? Porque o acusador... Ah, meu Deus do céu. O acusador, ele faz isso com a gente. A gente não conhecia Jesus. Tem coisas que nós fizemos lá atrás, que talvez até a gente já conhecesse, já andasse na presença, mas a nossa maturidade, ela era rasa. O nosso conhecimento, o nosso nível de intimidade era raso, era superficial. E por conta disso, a gente, sabe, fez algumas bobagens lá atrás, a gente cometeu alguns deslizes lá atrás, a gente fez parte de alguns atos criminosos lá atrás, né? A gente matou alguns irmãos lá atrás, a gente já apedrejou alguns irmãos, ou ajudamos a apedrejar. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não pegou a pedra. Paulo não segurou pedra nenhuma, mas ele ajudou indiretamente a matar Estevão. Por quê? Porque ele estava ali assessorando os criminosos. Assessorando como ele estava guardando as roupas, porque não podia sujar, né? Não podia sujar, a roupa tinha que estar limpa. Aparentemente a roupa daqueles fariseus ali tinha que estar tudo limpa, né? Porque eles estavam cometendo um crime, mas não podia sujar as vestes. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Tem gente que na hora que quer mostrar a cara, primeiro tira as vestes. Deixa ali guardada, deixa a veste aqui guardada, que é pra não respingar em nada. Isso aqui me deu aqui agora. E é verdade, não é verdade? Paulo indiretamente, ele tava ali guardando as vestes dos acusadores, do povo. Enquanto o povo tava lá apedrejando, enquanto ele estava apedrejando Estevão, ele estava tomando conta das vestes. Está lá em Atos, procura lá, Atos 7. Atos 7, 57. Procura lá que você vai achar. Procure lá. Então Jesus está dizendo para mim e para você que quando se fala em esquecer, quando se fala em abandonar, ele está se referindo a tudo, querido. Ele está se referindo tanto àquilo que traz dor para você, tanto aquilo que deixou feridas na sua alma, tanto aquilo que o inimigo usa para te acusar, quanto aquilo que traz para você uma coisa muito perigosa, que a gente já falou aqui, quando se falou sobre Laodiceia aqui semana passada.
que é a satisfação pessoal, né? Porque essa satisfação pessoal, ela pode transformar você num déspota, pode transformar você num soberbo. Tem que ter cuidado, né? E aí, mais, a satisfação pessoal, ela faz com que a gente se acomode, né? Paulo poderia estar simples, ele já tinha fundado, ele já estava no caminho, ele já tinha construído muitas coisas, então para ele, aquilo ali já poderia ser o ápice. Né? Só que ele entendeu que o propósito era muito maior, que aquilo ali não valia nada, aquilo não importava. Não importava. Ele precisava continuar avançando. Ele precisava, porque existia algo mais. Existia algo lá na frente. Existia algo que era mais importante do que qualquer coisa. É isso que a gente precisa entender. É isso que eu preciso entender, que você que está aí do outro lado precisa entender, que o pastor precisa entender, que todo mundo que quer seguir, que quer ser discípulo, que quer ter uma vida dentro, sabe, da vontade desse Deus, que tem uma vida caminhando na rota, no caminho que ele desenhou para você. A gente precisa entender isso aqui. A gente tem que avançar pro propósito. A gente tem que atravessar fronteiras. A gente tem que encerrar ciclos. Pra quê? Pra iniciar outro. Nossa vida é constituída de ciclos. Alguns mais demorados, outros mais rápidos. Mas são ciclos que se encerram. Que se encerram. E cada vez que você avança, cada vez que nós caminhamos, cada vez que nós temos humildade em renunciar, cada vez que nós abrimos mão, que nós damos um passo adiante, nós chegamos mais perto do que Deus tem para nós. Acontece que tem um porém, né? Um porém. Essa mudança aí, ela não é fácil. Se eu chegar para você aqui e disser que é fácil, não, tô sendo hipócrita, né? Porque eu sei que não é, eu tô vivendo isso. Então, essa transição, ela não é fácil, sabe? Esse atravessar pro outro lado, não é fácil, não é fácil. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você, não é fácil pro pastor, não é fácil pra pastora Rosa, não é fácil pra Bispa Elisa, não é fácil pra Cristiane que tá aí no caminho de sabedoria, não é fácil pra Paula, não é fácil pra pastora Luciene, não é fácil pra ninguém. Não foi fácil pra Abraão. Vamos parar aqui em Abraão. Abraão é bom. Abraão tinha uma vida boa. A vida daquele cara era boa, né? Vocês lembram o que aconteceu, né? Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai daí. Ai, Senhor, sai daí, meu filho, sai daí. Seu tempo aí acabou. Abraão, eu tenho algo grande pra você, meu filho. Só que você não conhece o propósito. Você não sabe onde eu vou te levar. Mas eu preciso que você confie. Eu preciso que você abra mão da sua família, abra mão da sua terra, abra mão da vida confortável, abra mão da visibilidade que você tem aqui. Eu preciso que você saia desse lugar aí e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, ele avançou. Ele avançou confiando totalmente em Deus. Naquele momento, Abraão, ele teve que romper com ele mesmo. Você sabe o que é você romper com você mesmo? Hã? Você sabe o que é você romper com seus próprios limites? Abraão, ele rompeu com os limites que ele tinha. Quais eram os limites? Ele tinha uma vida. Ele tinha estabilidade, pastor. Ele tinha segurança. Abraão, ele vivia numa plataforma segura. A plataforma daquele homem era segura. Só que Deus tira aquele homem daquela terra e leva para outra terra. E era a terra da promessa. Né? Era a terra da promessa. Eu quero dizer para você que existe uma promessa na nossa vida. Nós sabemos disso. Existe uma promessa que ela é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Existem as bênçãos que vão ser acrescentadas daqui na terra, mas existe uma promessa maior. Né? Lá em Êxodo, no capítulo 23, eu vou abrir aqui. Êxodo 23, Deus, ele garante que enquanto nós estivermos avançando, que enquanto nós estivermos perseverando nessa caminhada, enquanto nós estivermos seguindo esse caminho de cruz que Jesus nos falou lá, ele não vai nos abandonar. Né? E aí lá em Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, ele promete, ele lança a promessa. Ele diz, eu estou enviando para vocês. É coisa linda isso aqui, presta atenção nisso aqui. Eu estou enviando para vocês um anjo. E esse anjo, ele vai estar diante de vocês. E esse anjo, ele vai guardar vocês.
E esse anjo, ele vai proteger vocês e vai guiar vocês até o lugar que eu tenho preparado. Meu Deus! Será que precisa mais? O que você precisa? O que mais que Deus tem que fazer para você crer? Porque tem gente que sabe, precisa de 252 mil sinais para crer. Não são nenhum, nem dois, nem três, como Gideão. Precisa de um bocado. Precisa de infinitamente. O tempo inteiro Deus está... É por isso que Deus, na sua sabedoria, Ele diz que ai da igreja, se não fosse a profecia. Porque a igreja não ia suportar. Ela precisa estar sempre, o tempo inteiro, sempre sendo incentivada a permanecer avançando. Né? O tempo todo, o tempo inteiro, ela precisa. Né? Tem lugares que nós teremos que atravessar. Tem lugares que nós teremos que passar. Né? Teremos que abandonar. Né? Renunciar. Né? E não só lugares de dor, mas também lugares de alegria. Tem lugares de alegria que você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão. Né? Deus envia os anjos. Ele envia os anjos para nos ajudar nessa travessia. Para nos fazer atravessar o mar, para nos fazer vencer os desertos, para fazer com que nós possamos transpor, Pastor Fábio, as barreiras. E tem muitas barreiras. Não são poucas barreiras. Deixa eu dizer para você. Porque o que havia na vida do apóstolo era uma barreira. O apóstolo Paulo precisava se libertar da culpa. Precisava se libertar do velho homem que existia, que ficava ali, ó, cutucando ele, dizendo: você não muda, você não mudou, é tudo fake, é tudo mentira, você tá fingindo. Tem gente que é assim. Os judaizantes, eles ficavam assim, cutucando. Eles chegaram a dizer, que chegaram a suscitar, ó, que demônio. Que Paulo, que o ministério, que o apostolado, eles botaram em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. Eles começaram a dizer que o apóstolo Paulo ele era inferior aos outros apóstolos. Que negócio! Que é isso? Hã? Ah, meu pai, tem gente que é assim. Ele quer diminuir você, quer mexer na sua autoestima, quer destruir sua autoestima. Ele faz tudo, ele começa a espalhar. A bispa ontem falou uma coisa interessante sobre os amalequitas. Vou citar a senhora aqui, bispa. Que os amalequitas, eles não matavam. Eles disseminavam o terror. Disseminavam a calúnia, disseminavam a maledicência, dissimulavam boatos, deixavam a aflição tomar conta, né? Era opressão psicológica. Tem gente que faz isso com a gente. Né? Existem barreiras que nós temos que quebrar. Existem barreiras que precisam ser quebradas. Para quê? Para você ultrapassar, para você atravessar. E muitas, a maioria delas. Aí volta para o negar. Aí a gente está voltando para o caminho da negação que Deus falou ontem. Elas estão dentro de nós. Essas barreiras, elas estão dentro de nós. São barreiras do passado, sabe? Coisas lá de trás. Essas coisas que o apóstolo abriu mão, que é esteio, que a gente fica querendo guardar. A gente fica cultuando o passado. O tempo todo, inteiro, levantando altar para o passado. Levantando altar para dor, levantando altar para ofensa, levantando altar para honra. Né? Porque tudo passa, querido. Tem um tempo que você vai estar lá em cima e um tempo que você vai estar lá embaixo. Não pense que você vai permanecer lá em cima o tempo todo, que você pode levar uma queda sem perceber e quebrar sua cara, porque você vai estar distraído. Não vai estar preparado para descer. Você tem que estar preparado tanto para subir quanto para descer, viu, meu filho? Deixa eu te dizer aqui. Tem barreiras, tem que estar. Porque um dia eu não estava preparado para descer, eu me despenquei, quebrei minha cara. Tô falando de mim. Só que Deus me avisou. Quebrei a cara, me esborrachei toda, quase morri. Quase morri. Mas era necessário, ele já tinha me dito, ele disse: é necessário, filha. Por quê? Porque isso daí é para edificar teu ministério. Vai acontecer algo na tua vida. Deus me avisou 2 meses antes. Você vai despencar, vai vir um terremoto, vai vir um vento, e você vai sofrer, você vai chorar, vai doer, mas é necessário para edificar. É necessário que as barreiras sejam quebradas, é necessário que você despenque muitas vezes. É necessário que Deus arrebente sua plataforma. Para quê? Para você crescer, para você continuar avançando, porque o propósito é maior. O propósito é maior e às vezes nós não conseguimos alcançar porque nós ficamos ali.
Cultuando o passado e cultuando o presente, né? Não se apegue muito ao seu presente, não, porque ele pode mudar a qualquer hora. O certo é que nós precisamos fazer, cumprir as travessias. Temos que fazer como Paulo, esquecer as coisas que ficaram para trás, como ele diz, esquecer e começar a olhar e permanecer avançando rumo às coisas, sabe, que estão diante de nós. Porque elas já estão diante de nós. No reino espiritual já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Antes de você atravessar o mar, antes de você pisar em Canaã, antes de você romper, Deus já preparou tudo. É isso mesmo, pastora. Deixar de lembrar o passado. Se você não ficar lembrando o passado, você não contempla o novo, pastora Rosa. É isso mesmo. Então você tem que continuar. Você tem que permanecer avançando. Lá em... Eu vou trazer logo aqui. Então, eu vou trazer aqui. A palavra de Deus, ela se testifica sozinha. Lá em Isaías 43, o que é que Deus fala para o povo de Israel? O que é que o profeta está falando ali? Que Israel, você vai voltar. Mas quando você estiver no caminho, no deserto, não lembre do que passou. Não lembre do cativeiro de 70 anos. Não fique remoendo as perdas. Não fique remoendo a vida que você construiu, porque no cativeiro também se constrói vidas. Na tempestade, na tribulação, você continua vivendo. Você não para de comer. Você não vai se matar, né, meu filho? Você não vai se matar. Você vai ter que aprender a conviver com a tempestade. Aprender a conviver com o momento ruim, o momento da descida. Um momento que, sabe, você vai descer assim... Sabe? Quando vê, já tá lá embaixo, você vai ter que aprender a conviver. Então, Isaías, ele chega lá e começa a falar, diz, ó, não olha para aquilo que passou, não lembra do que passou, tá lá, 43:18. Não lembra, sabe por quê? Porque existe uma coisa nova, eu já fiz. Ela tá diante de você, mas você não consegue ver, você não consegue contemplar. Você não consegue. Você não consegue. Nós precisamos esquecer os sentimentos ruins. Precisamos esquecer relacionamentos nocivos. Precisamos esquecer honras. Né? Momentos em que estivemos no auge. Precisamos esquecer humilhações, esquecer traições. Precisamos esquecer do cativeiro que vivemos. Precisamos esquecer para continuar avançando. Precisamos renunciar ao nosso passado. É isso aqui. Esse é o segredo de você continuar. Esse é o segredo de você avançar rumo ao propósito. Esse é o segredo de você absorver essa renúncia que Jesus suscita lá em Mateus 16. Quando ele diz assim, ó, gente, não é só querer seguir, existe mais. Tem muita coisa para você me seguir, né? Muita coisa. Nós não podemos rotular as renúncias. Não podemos rotular. As renúncias, elas podem ser tanto sociais, quanto pessoais, quanto espirituais. Existem renúncias ministeriais que a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque às vezes seu ministério ele é maior do que isso que você está vivendo hoje, né? E Deus já preparou. Ele disse que já preparou tudo. Já preparou tudo. Às vezes você fica com medo de avançar, com medo de atravessar o mar, porque é muito longe, é muito grande a extensão. Você fica com medo, mas por favor, não tenha medo, porque ele disse que há um anjo diante de você. Um anjo que está te guardando, te protegendo, e que ele vai te guiar até o propósito. Ele vai te guiar. E aí Paulo, ele relata isso aqui. Ele relata isso para os filipenses. Eu vou precisar encerrar. Ele relata isso para os filipenses. E ele traz isso como uma experiência pessoal para servir de exemplo para os filipenses a ser seguido, mas não imitado. Paulo não queria ser imitado. Ele queria que os filipenses tivessem a visão que ele tinha. Ele sabia que não podia ser imitado, porque Paulo ele era imperfeito, ele tinha consciência disso. E aí ele começa a incentivar os filipenses a perseverarem, a procurarem ser parecidos com Cristo, sabe? A colocar o seu alvo em Cristo, a focar os seus olhos em Cristo, né? E só tem um jeito, perseverando. Perseverando em renúncia, perseverando em crescimento. Só tem esse jeito. Não tem outro jeito, não. Só é assim que a gente vai conseguir. Não tem outro jeito. Só desse jeito a gente consegue aceitar o caminho de cruz que Jesus nos propõe. Só desse jeito nós iremos alcançar o propósito. Porque eu não entendo. Se Jesus, que era filho de Deus, ele abriu mão da glória dele.
em prol do reino. Por que que nós, que não somos nada, né? Não somos nada, por que que nós não podemos renunciar? Porque não conseguimos abrir mão, porque nos recusamos. Por quê? É difícil, porque existe uma coisa dentro de nós que é terrível, é aquele inimigo, né, que nós falamos ontem, que o Agostinho ele fala, que é o inimigo mais feroz. O meu professor de cristologia, ele disse segunda-feira, ele disse, ó, o teu ego, ele é teu Judas. Escuta isso aqui, pastor, que isso é muito forte. O teu ego, ele é teu Judas e a qualquer momento ele vai te trair. A qualquer momento, o nosso ego, o nosso eu, ele vai nos paralisar, ele vai impedir que a gente avance, ele vai nos deixar prostrados, sabe? Vai tirar a gente da rota, vai tirar a gente do caminho para o alvo. E nosso alvo é Cristo. Só isso. O nosso eu, ele é terrível, ele interfere nas nossas decisões, interfere nas nossas emoções, interfere em tudo na nossa vida. Interfere. Quando você deixa o seu ego guiar você, quando deixa suas emoções guiar você, sabe, tira os olhos de Jesus. Você começa a ser guiado pela sua carne. Aí eu fico pensando, se Abraão não tivesse obedecido. Eu fico pensando se Abraão não tivesse, se ele tivesse permitido que o ego dele dissesse não, né? Se ele tivesse permitido, como é que ia ser? Porque ele foi arrancado daquela terra, levado para uma terra próspera, uma terra frutífera. Uma terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. Haveriam conflitos? Sim. Muitos conflitos. Porque a guerra, ela é constituída de batalhas. A bispa falou que ontem é verdade. Ela é constituída de batalhas. Mas isso não vai nos impedir de avançar. Isso não vai nos impedir de atravessar o mar, sabe? Isso não pode nos impedir de crescer como servo. Não pode. O pastor já está tocando a musiquinha para ir embora. Não pode. Às vezes você não alcança a promessa porque ela está demorando. Não é nem porque Deus não quer te dar, Ele quer te dar. Mas você não se permite renunciar. Você não se esvazia. Você está pesado. Quando a gente tá pesado, seja emocionalmente, espiritualmente, da forma que for, com feridas, quando a gente tá pesado, a gente não se move, a gente não avança, a gente não consegue porque o peso não permite. É terrível. Terrível. Terrível demais. Por isso nós não conseguimos romper. Essa foi a palavra que Deus trouxe hoje. O pastor já tá dizendo que vai acabar o Instagram também. Então, por favor, não se intimide. Não se intimide no momento que você tiver de romper. Não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de deixar para trás o que você já recebeu, o que você perdeu, o que você sofreu, o que você se alegrou. Não tenha medo. Continue avançando, porque existe um alvo maior. Um alvo mais importante, um alvo que é mais importante do que qualquer coisa. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. É renunciar na totalidade da sua vida e na totalidade do teu ser. Isso é ser discípulo. Ai, meu pai, que coisa linda. Eu tô edificada demais. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você que tá aí do outro lado. Você que tá no Instagram do Caminho de Sabedoria, que você tá no Facebook, você que tá na Cidade FM 87.9. Muito obrigado por essa audiência, por ter ficado aqui até agora. Quarta-feira nós estaremos de volta. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço.